Graça e paz, amém, amados irmãos. Deus está no controle de tudo. Uma boa noite para todos. Aí de repente você pode se perguntar por que o evangelista não divulgou esse estudo? Porque é um estudo. E eu vou estar deixando o estudo aqui, a palavra de Deus, para aqueles que não puderem estar esse horário, está assistindo depois com calma, mas é um estudo bem interessante, é um estudo a qual Deus está falando comigo e com você de forma sobrenatural. Já estudamos sobre o capítulo 1 de Joel, para a honra e glória do Senhor, e hoje nós vamos estar falando dos 4 elementos. A paz do Senhor, irmã Terezinha, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar falando dos 4 elementos a qual Joel fala, né, do devorador, migrador, cortador e destruidor. Cada um tem o seu significado, tem a sua função. Nós vamos estar falando desses 4 demônios que atuam na minha vida e na sua vida quando demos legalidade para isso. Aqui quase todos já me conhecem, sou o evangelista Magno Sena, do Casal da Fé, juntamente com a minha esposa, diaconisa Isabela Sena. Amém? Então vamos estar orando. A Sara aí, um abraço. O Juan, Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Para quem gosta de estudo, para quem gosta de palavra, nós estamos aqui no lugar certo, porque o estudo de hoje vamos estar falando sobre o 2º capítulo de Joel, amém, irmãos? E vamos estar falando também sobre os 4 elementos a qual o profeta Joel revelou nessa devastação que teve no capítulo 1. Ângela Dutra, um abraço, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Compartilhe essa live aí, porque é a palavra de Deus que vai estar sendo agora entoada para mim e para você. Então agora nesse momento vamos estar orando, agradecendo a Deus. Eu estou dando mais um tempo aí de 2 minutos para você chamar os seus amigos. Maria José sempre aí com a gente, Deus abençoe a sua vida. Então compartilhe essa live, porque nós vamos começar o estudo, a segunda parte do capítulo 2 do profeta Joel. Profeta que veio anunciar o arrependimento, que veio trazer o povo, né, ao arrependimento, porque sem arrependimento o juízo do Senhor é severo, amém? Então, irmãos, essa live de hoje, de agora, não tem oportunidades, não tem louvor, só tem palavra. A oportunidade agora é vocês estar aí assistindo e compartilhando juntamente comigo aqui, amém, irmãos? Então, vamos estar orando e vamos entrar na palavra de Deus. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome nesta hora. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui trazendo esse estudo maravilhoso, 2º capítulo do livro de Joel, do profeta, Deus. Deus, tira todo o peso espiritual, todo o cansaço, tudo aquilo que não provém de ti, jogamos por terra. Senhor, que nada venha nos impedir de falar do teu amor, e falar a verdade, porque é a verdade que liberta. Porque quem é o pai da mentira está escrito lá em João 8,44. Mas também João 8,32 fala: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então nos ensina e nos dê a sabedoria para sairmos daqui hoje, dessa live, cheio do teu conhecimento e com a verdade dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?
Antes de estar lendo o capítulo 2 de Joel, eu vou estar falando de 4 elementos a qual acabou com a cidade de Judá, que foi o cortador, o alacarta ou cortador, como você prefere, o gafanhoto ou o migrador, o alacusta ou devorador, ou o pulgão ou destruidor. Então nós vamos estar falando desses 4 elementos. O que significa esses 4 elementos? Cortador, migrador, devorador e destruidor. Amém? Então, como é uma live de estudo, nós não se espante se ter algumas meia dúzia de pessoas aí, mas são pessoas que querem aprender da palavra de Deus. Então, mesmo que fique uma, eu estarei aqui trazendo esse estudo. Amém, irmãos? Então vamos estar falando, porque o profeta Joel, essa hora começa a vir cansaço, está repreendido em nome de juiz, né? O profeta Joel, todos já conhecem, então nós vamos estar falando quem são estes demônios. Os demônios ou anjos do inferno, que com certeza existem, quer você acredite ou não, só agem em nossas vidas através de legalidades que nós mesmos damos, através da falta de 2 coisas que é através da ignorância ou intencionalmente cometemos, a desobediência e a infidelidade. Ô varão, paz, glória a Deus, Diácono Alexandre aí junto, Deus abençoe, varão. Estamos no estudo de Joel, amém? E nós estamos falando aqui dos 4 elementos que destruiu Judá. Então, através desses 2 itens, desobediência e infidelidade, nós demos legalidade para o devorador, migrador, destruidor entrar na nossa vida. Ou seja, através da mentira, a qual em João 8,44 vai nos dizer, conhecer o pai da mentira. Desde o princípio ele mente. Então, através da mentira, através da desobediência, através da infidelidade, esses 4 demônios entram na minha vida e na sua vida. Porque o que desagrada a Deus é a desobediência e a infidelidade a Deus. Amém? Então nós vamos estar falando primeiro do cortador. Qual é a função desse demônio na nossa vida? Eu vou tratar aqui com a nossa linguagem de hoje. Eu vou tratar aqui com a nossa linguagem de hoje, né? O cortador. Este seria o primeiro estágio larval da vida de insetos, conhecido também por serem da ordem dos leptospiroses. Elas têm aspecto de vermes e se alimentam varazentamente, atingindo até o tamanho de cerca de 10 centímetros. Na sua maioria, elas se alimentam de folhas. Então eles acabaram primeiro com as folhas. Todas as folhas que existiam, elas acabaram com aquelas folhas. À medida que cresce a largata, ela muda de pele por várias vezes, depois de fixando em lugares. Então ela atinge uma outra estágio da sua vida. Então, primeiro nós estamos falando do cortador. O cortador, ela se alimenta de folhas. Só para você entender, porque a Bíblia vai dizer que o que um comeu, o outro comeu do que sobrou do que comeu.
E o que o outro sobrou daquele que comeu, e assim também comeu, e assim foi acabando. E acabou exatamente com toda a plantação de Judá, aonde Deus usa o profeta Joel para trazer o povo ao arrependimento. Tá bom? Eu vou estar falando bem devagar para vocês entenderem. Então pega papel e caneta e comece a anotar aí em nome de Jesus. Um pouquinho de água, por favor. Amém? Então, irmãos, a revelação que nós temos através desse devorador é o seguinte: esta é a primeira causa da desobediência e da infidelidade. Não mais uma legião de demônios que atua na minha vida e na sua vida. Quando nós mentimos, quando nós desobedecemos a Deus, quando nós simplesmente deixamos de ser fiel a Deus, nós damos uma legalidade. Não só um demônio, mas como uma legião de demônios para atuar na minha vida e na sua vida. De repente você deve estar pensando assim, o que esse evangelista está falando aí? Esse aí eu não acredito não. Não? Quer pagar para ver, irmão? A Bíblia vai me dizer que quando um demônio é expulso, Jesus entra e arruma a casa novamente. Só que quando você não deixa Jesus continuar sendo habitado, continuando habitando dentro de você, volta um demônio, aquele demônio que saiu, ele volta com mais 7. Só aí você tem 8 demônios. E da próxima vez que os demônios saem de você, saíram 8 demônios. Só que quando eles voltam, cada 8 volta com mais 7, em torno de 56 demônios. E assim, toda vez que o demônio sai, ele volta com mais 7. Aí você imagina esses 56 voltando cada um com mais 7. Eu já até perdi a conta. É uma legião de demônio. E isso acontece na minha vida, na sua vida, quando começamos a praticar a desobediência e a infidelidade com Deus. Então nós demos brecha para simplesmente uma legião de demônios que atingiram aquelas folhas atua dentro de mim, dentro de você, na minha vida e na sua vida também. Então, a função do migrador, do devorador é essa. Eles começam primeiro, do cortador, eles começam primeiro comendo as folhas, através da nossa legalidade. Uma legião de demônios entra na minha vida e na sua vida também. Bem? Então, uma legião de demônios que atingiram as folhas, ou seja, a beleza da vida de alguém, da família de alguém, comendo varososamente aquilo que seria agradável aos olhos, deixando muitas pessoas sem brilho, onde vão ficando ou se tornando pessoas mirradas e cabisbaixas. Ou seja, você que era alegre, com a sua beleza bonita, quando esse devorador entra na nossa vida, através da desobediência, fidelidade, evangelista, o que é desobediência? É fazer a nossa vontade, não a de Deus, irmão. É saber que você tem o seu chamado e você não exercê-lo. A infidelidade é a traição que nós temos com Deus. Então, o devorador entra na minha vida e na sua vida e simplesmente acaba com o nosso brilho, com a nossa beleza. E agora que você andava com a cabeça erguida, hoje você anda cabisbaixo. Por quê? Porque o devorador entrou na minha vida e na sua vida. Eu não falo devorador, que as pessoas falam, dá o seu dízimo, dá a sua oferta, senão um devorador entra, senão isso, aquilo outro. O devorador não entra na sua vida só na parte do dízimo e oferta, não. O devorador, ele entra na minha vida e na sua vida. A paz, Glaucia Pinheiro.
O devorador entra na minha vida, na sua vida, através da desobediência e da infidelidade com Deus. Então anota isso aí para você. O devorador só entra na minha vida e na sua vida se eu e você dermos legalidade para ele. Então Deus levanta o profeta Joel para repreender o povo e fazer o povo voltar ao arrependimento, porque sem arrependimento o juízo do Senhor é severo. Paz do Senhor, Diácono Kátia, casal da superação. Tá aí, ó, hashtag casal da superação. Um abraço aí para vocês em nome de Jesus. Segue esse casal aí, irmão, no YouTube aí. Hashtag casal da superação. Né? Se inscreve no canal deles lá. Então, irmãos, o devorador, ele entra na minha vida e na sua vida através da desobediência. Amém? Deu para entender mais ou menos aqui? Eu vou repetir só para você entender. Esta é a primeira causa da desobediência e da infidelidade. Não mais um, mas sim uma legião de demônios que atingiram as folhas, ou seja, a beleza da vida de alguém, da família de alguém, comendo varazosamente aquilo que seria agradável aos nossos olhos, deixando muitas pessoas sem brilho, né, onde vão ficando se tornando pessoas cabisbaixas, pessoas sem estímulo. Então essa é a função. Então, pastores que perdem o prazer de pregar a palavra, levitas que já não se alegram em louvar a Deus com a igreja, obreiros que já não são mais ativos na igreja dia após dia, do culto, já não vão mais, já não amam mais os seus filhos. É assim que o devorador ataca na minha vida e na sua vida, né? E vice-versa, a igreja inteira que perdem a beleza da comunhão com o Espírito Santo e acaba se tornando uma geladeira. É a função do devorador. Mas só vai entrar na minha vida e na sua vida se houver uma legalidade. Amém, irmãos? E o segundo, migrador. Então, lembra que o que deixou o devorador, comeu o migrador. E o que sobrou do migrador, assim comeu o outro. E o que sobrou do outro, assim comeu o outro. São 4 demônios que atuam na nossa vida se eu e você dermos legalidade. O segundo é o gafanhoto ou migrador. Tá? Este é o segundo estágio, que após se alimentar das folhas, mutam para outro estágio. Né? Eles passam agora para outro estágio de suas vidas, tornando-se agora um terrível gafanhoto. Olha como é que começa, né? Começou com uma lagarta, aí vai para o segundo estágio, agora entra como um gafanhoto. Os gafanhotos são caracterizados por terem fêmur das pernas posteriores, grandes e fortes, lhe permitindo se deslocarem em grande salto. Voam em nuvens como cerca de 10 milhões de insetos, devastando plantações inteiras. Os gafanhotos são polígafos, ou seja, se alimenta de vários tipos de planta. Como as lagartas comeram as folhas, agora vem a mesma planta, ou seja, a vida do desobediente e infiel, outro demônio, e sendo já as folhas retiradas pelas lagartas, agora antes insetos chegaram para comerem a ponta do galho. Começaram com a folha, ou seja, começou com o nosso brilho, acabando o nosso autoestima, não tendo mais vontade de ir para a igreja, não temos mais vontade de orar,
não temos mais vontade de jejuar? Quanto tempo, irmão, eu e você não dobra o joelho para orar? Quanto tempo a gente não sente um prazer de estar na presença de Deus? Agora está entrando para a segunda etapa. A primeira etapa foi as folhas. Michele Lima, um abraço. Agora a segunda etapa, está comendo agora os galhos. Começou com uma lagarta, se transformou em um gafanhoto. Você está entendendo a etapa da minha vida e da sua vida? Por uma desobediência e uma infidelidade a Deus? O que pode causar na minha vida e na sua vida? Então, o que podemos trazer como revelação para mim e para você, através dessa parte do gafanhoto, ou como você preferir, o migrador? Só você escolher e dar o nome do demônio que você quiser que atua na nossa vida quando demos legalidade. A revelação que eu trago para mim e para você é simples. Isso nos mostra que estes demônios comem o crescimento de uma vida, tirando toda a possibilidade de crescimento, minando sonhos e tirando a esperança que outrora havia, tá? Então, olha a segunda parte. Botou o cabisbaixo, não tem mais prazer de pregar, não tem prazer mais de orar. Agora, eles se alimentam acabando com os nossos sonhos, desejos, vontade própria de viver. É uma etapa que eu e você estamos passando. Isso acontece na minha vida e acontece na sua vida também. Nós acabamos morrendo espiritualmente. Não sentimos mais desejo de estar buscando a Deus. Quanto tempo você que está me assistindo, são 10 pessoas aí. Quanto tempo você não pega a Bíblia para ler? Quanto tempo você não tira meia hora de joelho no chão dobrando ao Senhor? Porque eles vão acabando com as nossas forças, nossas vontades de adorar a Deus. E começa a colocar na gente desejos desordenados. O que é pecado, irmão? Pecado é um desejo desordenado. É um pecado a qual eu não consigo controlar. O desejo veio e eu parto para cima e faço. E o que não é pecado? É um desejo controlado. Vai vir uma vontade, mas eu vou dizer não para ela. Essa é a diferença. Então, o migrador, ele agora começa na minha, entrou como um devorador, tirando as nossas folhas, os nossos brilhos, nossas belezas, e agora vem como um migrador, já comendo a raiz, comendo, no caso, os galhos, acabando com o nosso sonho, o nosso desejo de viver, as nossas expectativas, os nossos projetos. Essa é a função do migrador. Por isso, vejo que ainda em nossos dias, muitos morreram fisicamente e espiritualmente, porque pastores deveriam pregar uma palavra que sustente suas ovelhas, mas ao invés disso, fica se envolvendo com politicagem. Do Michel Lima, a igreja de Michel Lima é melhor. É assim, hoje é assim, a minha igreja é melhor. Perdendo tempo à toa. Ao invés de pregar o avivamento, ao invés de pregar a verdade, os próprios pastores, os próprios líderes estão deixando o devorador e migrador entrar. Hoje, ao invés de pregar a palavra de Deus, nós queremos falar mal de um irmão, de uma outra igreja. Hoje, se a gente... o irmão fulano de tal, usado por Deus, caiu, se desviou, ao invés da gente, que isso, cara, vamos orar por ele? Não, eu falei, tá vendo? Eu não confiava, eu sempre falei que tinha alguma coisa errada. Hoje está usando-se o púlpito para isso. Ao invés de estar intercedendo pelos irmãos que estão se afastando, a qual o diabo está traçando, nós estamos dando glória a Deus. Que isso, irmão? O amor de muitos se esfriaria, e isso está acontecendo na minha vida e na sua vida. Ao invés de os pastores estar anunciando a palavra de Deus e dando força para a sua ovelha, alimentando a sua ovelha da verdade,
o avivamento, irmão, quanto tempo você não vê um avivamento dentro da sua igreja? Avivamento não é falar em línguas, não, irmão. Avivamento não é sair sapateando e cair no chão, não. Isso não é avivamento, não. Isso é um mover. Eu estou falando avivamento. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento é você sentir a presença de Deus e falar: eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo. Avivamento é você se preocupar com o seu próximo, é você ter compaixão do seu próximo. Isso é um verdadeiro avivamento dentro de mim, dentro de você. É dessa forma. É exatamente isso aí, Rodrigo Duarte. Os pastores se posicionarem politicamente, ok, mas políticos em púlpitos, jamais. Os templos não podem ser palco de político. Concordo, irmão, plenamente com você, meu amigo. Plenamente, eu falo porque eu vivi. Onde chegou um deputado lá na igreja querendo se aparecer, lá no Cubango, onde eu congrego. Não, que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo. Não, vou comprar cadeira, vou dar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E eu virei para ele: se você quer abençoar, eu vou abençoar. Mas não acha que você vai usar o púlpito da igreja para se eleger. E não conta comigo com isso. Não, eu não quero isso. Não, jamais passou isso pela minha cabeça. Você apareceu? Nunca mais apareceu. Porque hoje foi o que o Rodrigo falou aí, irmão. Os pastores têm que se posicionarem sim. Púlpito não é palco para político, não, irmão. Púlpito é para pregar a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso que tem tanto migrador e gafanhoto aí, ó, entrando aí na vida de muitos aí. As pessoas acham que o devorador e o migrador só entram através de dízimo e oferta. Para com isso. Eles entram através da nossa infidelidade e desobediência com Deus. É dessa forma que eles entram. Então, ao invés de a gente perder tempo falando da igreja que a minha é melhor do que fulano, fulano é melhor do que ciclano, a minha para com isso. Para. Questão de religião, irmão, não veio de Deus não, isso veio do homem. Deus criou a igreja do Senhor, ponto. Agora, a denominação foi o homem. Isso é um dogma do homem, eles que criaram isso, não foi Deus. A igreja é do Senhor. A igreja é a palavra de Deus. Engraçado que Apocalipse 1 fala que Jesus tem a chave de Jerusalém. No capítulo 1, Jesus tem a chave do inferno. No capítulo 2, Jesus tem a chave de Jerusalém, de Davi. E no capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus bate na porta. Só bate na porta quem não tem chave, irmão. Só bate na porta quem ficou trancado do lado de fora. Só que Jesus é tão simples e tão humilde que ele continua batendo na minha porta, na sua porta, falando: eu estou aqui, eu quero entrar, eu quero mudar esse quadro, eu quero mudar essa situação que você está vivendo. Ei, mas para você impedir do migrador, devorador entrar na sua vida, é preciso você andar em obediência comigo, em fidelidade, não é fidelidade comigo. Só bate na porta quem não tem chave, irmão. É isso aí. 14:14. Pelejarei contra vós e vós calareis. É isso aí mesmo. Vamos adorar ao Senhor com toda a verdade. Falamos do capítulo 1. Isso aqui ainda é a continuação do capítulo 1 de Joel. Porque Joel fala aqui, né, dos 4 demônios, ou anjos do inferno, como você preferir. O que pode entrar na minha vida e acabar com a minha vida, irmão. Isso é coisa muito séria. Então o que eu trago para a revelação para mim e para você hoje é o seguinte, é simples. Esse devorador que nós começamos falando do cortador,
falamos do migrador, e a revelação desse migrador, isso mostra que estes demônios comem o crescimento de uma vida, tirando toda a possibilidade de crescimento, minando sonhos e tirando a esperança que outrora havia. Olha só a função do demônio que está fazendo na vida de crentes, irmão. Isso aqui eu estou falando de crentes aqui. Mas aí agora o devorador, ele entra como? O cortador entrou, o migrador entrou, agora vem o devorador. Chegando ao terceiro estágio, esse é o terceiro estágio, tá? Chegando ao terceiro estágio, agora já se foram as folhas comidas pelas lagartas e também não há mais a ponta dos galhos, onde estavam os brotos. Assim se foi a beleza e o crescimento de uma vida. Agora vem a locusta, que devora os galhos inteiro e com uma fome feroz. Ó, não bastava comer as folhas e a ponta dos galhos. Agora tem que comer todo o galho. Ou seja, não adianta ter tirado o seu sonho, não adianta ter deixado você cabisbaixo, não adianta ter tirado os seus prazeres de fazer a obra, seus prazeres até mesmo com a sua esposa, com seus filhos. Não basta isso, tem mais. É uma legião, irmão, que atua na minha vida e na sua vida, se dermos legalidade para eles. Neste estágio, o duplo da lagarta e com seus dentes, assim podemos dizer, fortes, crescidos, eles comem todos os galhos da vida da pessoa, desobediente e infiel ao Senhor. Então, ele comeu a folha, comeu o galho, amém? E agora está comendo todo o galho. Tinha comido só a ponta, agora está comendo todo o galho. Assim, ele faz com a minha vida e com a sua vida. Aos poucos, ele vai acabando comigo e acabando com você também. Aos poucos, ele vai tirando o nosso prazer de viver. Aos poucos, ele vai acabando com o amor que sentimos pelo nosso cônjuge. Aos poucos, ele vai acabando com o amor que temos da família. Aos poucos, ele tira o prazer de estarmos em comunhão com a igreja. Tudo é um processo, irmão. Tudo é um processo. Quando Joel fala aqui desses 4 elementos que acabou com Judá, destruiu Judá, nem o que estavam plantadas, as sementes que estavam plantadas ainda para nascer, nasceram. A destruição foi grande. E assim está sendo a destruição na vida do crente. A vida espiritual do crente está acabando. O crente hoje não está mais ligado na palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão indo atrás de bênçãos, de prazeres momentâneos, e esquecendo que Jesus não morreu para me dar casa nova, ele não morreu para me dar carro do ano, ele não morreu para me dar um casamento, ele não morreu para me dar um filho, ele morreu para me dar a vida eterna, a salvação. O que eu vivo aqui é passageiro. Então Jesus morreu naquela cruz, ele sofreu por nós para nos dar uma vida eterna, o direito da salvação. Só que hoje nós, crente, pensamos ao contrário. Pegamos aquela palavra, enquanto estivermos aqui na terra, comeremos o melhor desta terra, não é verdade? Mas preste atenção no sentido dessa palavra. Não pega um texto isolado e acha que você está lendo certo. Então, a terceira etapa. O que eu trago como revelação dessa terceira etapa? Aqui eu vejo o ataque dos demônios levando esta vida à falência. Os demônios querem fazer com todos, como fez com Jó, levando nossas vidas a uma falência.
em todas as áreas que sustentam nosso psicológico, sentimental, profissional, familiar e financeiro. Da mesma coisa que fez com Jó, mas fez com Jó porque o Senhor permitiu. Fez com Jó porque o Senhor quis provar para... Ele não tinha necessidade de provar, mas ele provou para o próprio demônio que o homem pode adorar ao Senhor mesmo perdendo tudo. É dessa forma que Deus veio em você. Não é adorar o Senhor só no momento da maravilha, conta no banco está cheia, alimento em casa não falta, casamento maravilhoso, carro do ano, a melhor casa do mundo, é entrar numa live e ter 5.000 pessoas, não. Deus nos vê de uma forma diferente. Mesmo meu filho perdendo tudo, eu sei que ele vai me adorar. Mesmo tudo dando errado na vida dele, ele vai me adorar. Porque ele sabe que eu preparei para ele é maior do que ele está vivenciando nessa terra. Porque não vai se comparar à minha glória que eu vou derramar sobre a vida dele pela dificuldade que ele está vivendo nessa terra. É dessa forma que Deus vê eu e vê você. E eu tenho certeza que Deus não morreu em vão naquela cruz. Ele não morreu e ao terceiro dia ressuscitou à toa, não. Não. Ele morreu e ressuscitou porque ele confia em mim e confia em você também. Ele morreu naquela cruz porque ele sabia que hoje nós tínhamos um encontro marcado com ele. É dessa forma que Deus quer tratar eu e você. Eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum professor de teologia. Tá? Eu não tenho dúvida que vai ter pessoas criticando esse estudo, criticando, né, essa live, mas eu não estou nem aí. Eu quero falar a verdade, eu quero que o povo saiba da verdade. E a verdade é o seguinte: sem obediência e sem fidelidade a Deus, nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa vida, sim. Essa é a realidade. E quando Deus envia essa praga para o povo de Judá, Deus estava castigando o povo, Deus estava ensinando o povo e mostrando ao povo que eles precisavam voltar para Deus. Porque o que eles estavam vivendo aqui na terra era coisa passageira. E o que Deus prometeu para mim e para você, irmão, é eterno. É felicidade eterna. É dessa forma. Olha aí, ó, Covid-19. Satanás está querendo acabar com a vida financeira, sentimental, profissional, familiar, o convívio com a família. Ou seja, um marido desempregado, só uma esposa trabalhando. Se não tiverem ligado em Deus, o que vai acontecer? Briga. Porque a mulher vai jogar na cara do marido que ele é o marido, ele é o provedor e que tem que trabalhar e não ela. Se o marido está trabalhando, a mulher está desempregada, vai falar que a mulher não faz nada. Então gera-se briga, confusão. Então o que eu falo? Nós casados, e você que vai casar, nós já temos que ter um convívio com o nosso cônjuge, entendendo os dois lados da moeda. Agora, se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, se sua esposa trabalha ou você está desempregado, nunca ela vai jogar na sua cara que o dinheiro dela não é seu. Porque a Bíblia vai me ensinar que deixarei pai e mãe e se unirei e viraremos uma só carne. Então hoje não existe meu dinheiro e o dinheiro da minha esposa, não. Hoje o meu dinheiro é o dinheiro da minha esposa, o dinheiro da minha esposa é meu dinheiro. Hoje não existe, cada um tem o seu carro. Na minha vida não existe. Nós temos um Sieninha, nós temos uma baratinha móvel de 98, maravilhoso, e ali os dois carros são nossos. Não tem, ó, o seu é um, o meu outro não. É uma só carne. Então não existe esse negócio de é meu, seu é seu. Ó, eu recebi, eu pago a conta de luz, eu pago a água, você fica com o telefone, você fica com a internet. Não, aqui na minha vida não existe isso. Na minha vida existe uma união. Hoje só eu trabalho.
A minha esposa não, mas ela ganhou um auxílio, já vai ajudar na luz. Ou seja, um ajudando o outro. Não é que ela escolheu pagar a luz, é a necessidade que hoje temos que pagar a luz. Exemplo que eu estou dando para vocês. Então, quando Deus manda essas pragas, Deus não está simplesmente só castigando a ajudar, não. Deus está ensinando a ajudar. Que isso é passageiro, mas o que ele prometeu é eternidade. Então, Satanás hoje quer acabar com a nossa vida, quer decretar falência em todas as áreas da nossa vida, principalmente no psicológico. Ele quer acabar com o nosso psicológico, onde entra a depressão, entra o medo, né? O autoestima acabou, não existe mais. Essa é a realidade. Né? Aí entra o adultério, entra a falta de respeito, acusação. Agora começa a entrar em mim e você. O que acontece? Você é isso, você é aquilo, só eu trabalho e você não, eu não estou aguentando. Começa a discussão. É dessa forma que Satanás entra. Ou seja, muitas famílias rompem casamentos de anos, levando os filhos e pais a jogarem nas drogas. Como assim, Rogério? Casamentos de ano que estão sendo destruídos e aí fazem com que seus filhos se envolvam com o tráfico, com as drogas. Ou o filho que entra primeiro, aí o pai quer culpar a mãe, é por culpa sua que ele é assim, ou a mãe culpa o pai, ele é assim porque é culpa sua. Não, não existe culpa sua ou culpa minha. Houve-se um erro das duas partes. Um casamento não chega ao fim, não vem atrás de um divórcio por erro só de uma pessoa. Não. É erro das duas pessoas. Então, se hoje o meu filho é assim, não é culpa da minha esposa. Ambos tiveram culpa ou ninguém teve culpa. Entenda isso. Entenda isso. O que hoje, de repente, seu filho está vivendo não é culpa sua nem culpa do seu esposo. Você teve uma educação, você deu, vocês ensinaram. A Bíblia diz o quê? Ensina o caminho ao seu filho, a qual ele deve andar, para que ele não venha se desviar lá na frente. Mas se porventura ele vier, mas você ensinou, não é culpa sua. E a maioria dos casamentos acontece dessa forma. Se o filho começa a se drogar ou começa a se misturar com pessoas, né, aos nossos olhos que não lhe convém, a primeira coisa é, se o marido trabalha, a mulher fica em casa, o marido fala, é culpa sua, eu trabalho o dia todo, eu não vejo. É você que está em casa e não vê. Por sua vez, a sua esposa fala, mas você nunca tem tempo para conversar com ele. Então não adianta transferir a culpa. Os dois tiveram culpa ou nenhum dos dois tiveram culpa. Isso é um consenso. Não adianta você querer julgar, não sei nem porque eu entrei por esse mérito aí. Não adianta você querer jogar a sua responsabilidade para ele e ele para você. Ambos têm que assumir a responsabilidade. Sentar aonde erramos. Vamos consertar? Calma aí, nós aqui não erramos. É ele que está errando. São dessa forma que nós temos que entender. E quando o devorador entra, ele entra para acabar com a nossa vida. Então, muitas famílias rompem o casamento por isso. Muitos filhos também entram na vida errada de drogas, bebida, porque vê um casamento arruinado, um casamento só de briga, falta de respeito. O marido traindo a esposa traindo o marido, o esposo batendo na mulher, a mulher batendo no esposo. Então, como que o filho também cresce vendo tudo isso? Vamos parar e analisar o que nós estamos fazendo de errado. Jesus hoje está nos advertendo, sabe o quê? Trazendo a gente ao arrependimento. Porque sem arrependimento, o juízo vai ser severo. Nós estamos no capítulo 1 ainda de Joel.
Eu estou falando do migrador, do devorador, do cortador e do destruidor. São os 4 demônios que atuam na nossa vida por falta de obediência e infidelidade a Deus, né? E dizem que a maioria da igreja da terra é a igreja dos desviados, ou seja, aqueles que quase se afastaram da presença de Deus. Creio que isso possa ser verdade, pois em meu trabalho tenho visto muitos que outros foram servos do Rei Altíssimo, agora jogando a lama de um presídio, drogas e bebidas. Hoje, se a gente parar para analisar, nós temos mais afastados do que crentes. Pessoas que se decepcionaram com o Evangelho, pessoas que se decepcionaram com pessoas evangélicas e decidiu por si próprio largar a Deus. Deixa eu te dizer uma outra coisa aqui, ó. A Ângela Du está falando: meu casamento acabou exatamente por isso. Meu filho tem depressão e o meu esposo falava que eu era culpado. Olha aí, ó. Agora eu estou entendendo por que eu estou entrando nesse mérito aí. Eu não entendi, agora eu estou entendendo o que Deus está tratando com a gente aqui hoje. Temos 5 pessoas aqui online. Deus está tratando aqui com nós 5, comigo 6 aqui. É dessa forma, é apontar. Então hoje, as pessoas estão se afastando da igreja. Por quê? Porque estão se decepcionando com as pessoas da igreja. Só que isso não te dá motivo nenhum de você largar a Deus. Porque Deus não tem culpa disso. Tá? Grave isso. Decepção nós vamos ter no mundo inteiro. Então você não fala para mim que largou a igreja, largou Deus. Você pode até largar uma igreja, mas Deus você não pode largar. Então não vem falar para mim: eu me afastei porque eu me decepcionei com a igreja e fui para o mundo. Não. Porque o mundo te decepciona a vida inteira e você não larga o mundo. Então hoje você se afastou por algum motivo porque o seu foco não era Deus. O foco tem que ser Jesus. É olhar para o alto, irmão, que é da onde vem o nosso socorro. Não tem outro caminho. Se eu for olhar para homem, eu vou me afastar. É simples assim. Se eu for olhar para os erros dos meus pastores, eu vou me afastar. Se os pastores olhar para o erro do seu evangelista, eles vão se afastar. Todos nós somos falhos. Mas uma coisa que nós não devemos deixar é de seguir ao Pai. Se começou a ter uma insatisfação na sua igreja, ore ao Senhor e vá para outra. Mas sabendo que a outra também vai ter. A outra vai ter, a outra vai ter, porque não existe igreja santa. Tá bom? Existem pessoas lá dentro se santificando. Isso é o importante. Então, se você achar uma igreja santa e você entrar nela, ela já deixou de ser santa. Porque o dia que a igreja for santa, Jesus leva, para não perder a igreja. Tá bom, irmãos? Então, nós estamos falando aqui. De muitas famílias que rompem casamentos de anos, levando todos os filhos e pais se jogarem nas drogas, na prostituição, no adultério, na lama do pecado, pois já não há mais beleza, já não há mais possibilidade de crescimento, nem sonhos. Por isso, a bola da vez é a falência de toda a vida. Dizem que a maior igreja da terra é uma igreja dos desviados. Olha só, irmão. Ou seja, aqueles que se afastaram da presença de Deus. Creio que isso possa ser verdade, pois em meio ao trabalho realmente tem bastante pessoas que era servo e não tem. Não são mais. Eu me agarrei mais ainda no Senhor, graças a Deus. Mas esse é o caminho, Ângela.
O caminho é esse. Olha vocês aqui, ó, 00:11, se alimentando da palavra de Deus. Se alimentando. É dessa forma que Deus se agrada de mim e de você. Então, nós falamos aqui, irmão, da lagarta, ou seja, o cortador. A primeira era uma lagarta, se alimentou de folhas e se transformou em um gafanhoto. E aí veio agora o migrador, que cada um aí tem a sua função. E agora entramos na lacusta ou devorador, onde acaba com todos os galhos da nossa vida. E agora nós vamos entrar no pulgão ou destruidor. Amém, irmãos? Vamos lá. Chegando ao último estágio da vida desse inseto noviço. Aqui no contexto de Joel, chamado de pulgão. O que seria também o último estágio da vida do desobediente e infiel, que agora quase não se é mais nada. Ou seja, chegando ao último estágio. Chegou. Já teve aquelas 3 etapas. Né? Comeu a folha, comeu a ponta do galho, comeu o galho todo. Agora o pulgão. Chegando ao último estágio da vida desse inseto. Aqui o contexto de Joel chamado pulgão. O que seria também o último estágio da vida do desobediente e fiel. O que é isso? Aonde entra a morte. Tanto física quanto espiritual. O último estágio é esse. E é no último estágio que Deus nos dá mais uma chance para retornar para Ele, para reconhecer que Ele é o Deus da nossa vida. Deus, Ele pode restaurar casamento? Pode. Mas ambos querem. Como que Deus vai restituir algo na minha vida, na sua vida, se a gente não perder? Como Deus vai ressuscitar alguma coisa na minha vida, se alguma coisa não morrer? Como Deus vai curar um câncer se não tiver ninguém com câncer? É dessa forma que Deus trabalha. Deus trabalha dessa forma. A enfermidade não é para a morte. Então, o que nós devemos entender é que quando o pulgão chega à vida de uma pessoa, veja, preste atenção nisso aqui, ó. Quando o pulgão chega à vida de uma pessoa, veja o que ela encontra. Isso é forte, hein? Vejo nesse estágio demoníaco do ataque do inimigo, que a gíria popular diríamos o tiro da misericórdia. Acabou, é o último estágio da vida. É o tiro da misericórdia. Ou a misericórdia vem agora na nossa vida, ou já era. Agora já não há beleza. Preste atenção, hein? Os 4 estágios, hein? Agora já não há beleza. Crescimento. Tudo está falido. Então chega a hora da morte. Sim, uma morte física e espiritual, como eu já falei para vocês aqui. Pois se o inimigo chega a ter vitória nesse estágio, tudo pode estar perdido para sempre. O inimigo, ele teve o controle no primeiro estágio, no segundo e no terceiro. Mas se ele tiver sucesso nesse último estágio, você perde a sua salvação. Aí que entra o tiro da misericórdia. Agora que sobrou, foram só as cascas, né? Já foi humilhado, já foi pisado, como a irmã aí, né? Falou do seu casamento, que acabou devido ao seu esposo estar
culpando ela. Então, isso acontece na minha vida e na sua vida, tá, irmão? Então, vamos lá. O pulgão começa a comê-la. Sim, as cascas são a comida da vez. Era a possibilidade daquela vida se levantar, se reerguer, mas o pulgão quer matar a árvore. Ou seja, veio os três estágios. Então, comeu a folha, depois da folha a ponta do galho, depois da ponta do galho comeu todo o galho. Então só sobrou a casca e a raiz. Então agora é o processo do tiro da misericórdia. Ainda tinha uma possibilidade daquela árvore se erguer, como tem possibilidade de casamento ser restituído, de enfermidades ser curadas. Entenda isso aqui, irmão. Então agora, se Satanás chegar nesse estágio e você ainda não reconhecer a sua forma pecaminosa, você já está no último estágio, irmão. Você só está de pé pela misericórdia, só tem casca. Mas você está todo destruído por dentro. Mas ainda há uma esperança em Israel. Deus ainda tem um projeto na sua vida. Então, o que Deus faz agora? É o tiro da misericórdia? Preste atenção aqui. Nesse último estágio, se você não reconhecer a sua soberba, se você não conhecer o seu erro, se você não reconhecer que você não é ninguém diante de Deus, paz, meu pastor Adriano, já era. Se você não entender a sua forma pecaminosa, Satanás entra na sua vida e acaba com a sua vida. O destruidor destrói tudo que você construiu, toda a sua família, todo o seu projeto, seu psicológico, sua vida espiritual, sua vida física. Mas calma aí, se você por acaso está nesse último estágio aí, e agora você está reconhecendo que Deus é o Deus da sua vida, que agora você está reconhecendo aonde você errou e você quer consertar, e agora você está confessando a Deus, porque sem arrependimento o juízo é severo. E quando Deus levanta o profeta Joel para trazer o povo ao arrependimento, porque Deus queria restaurar tudo e tudo que Israel tinha, que Judá tinha. Então Deus permitiu vir essa devastação para ensinar o povo que nós precisamos reconhecer a nossa forma pecaminosa e entender que nosso orgulho não é nada para ele. Então, o que nós aprendemos aqui? A conclusão para a nossa vida. Já estou terminando, irmão. Já estou terminando aqui. Eu não poderia encerrar esta mensagem sem escrever o que vou escrever agora. Eu não poderia encerrar essa mensagem sem falar para mim e para você que Deus é Deus do impossível na minha vida e na sua vida. Mesmo que a alegria tenha acabado, Ele vai trazer o sorriso novamente para você. Mesmo que você tenha perdido a vontade de viver, Deus vai trazer à tona o desejo de viver novamente para você. Porque o que Ele preparou, irmão, não se compara a esse estágio a qual muitos estão vivendo. Mas lembra lá do início que eu falei? Esses 4 demônios, estou trazendo para a nossa linguagem de hoje, só atua na minha vida e na sua vida se eu e você dermos legalidade através da desobediência e da infidelidade com Deus. É dessa forma. Amém, meu pastor? É dessa forma, irmão. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que no capítulo 2 você vai entender já o agir de Deus. No capítulo 3 vem a restauração de Judá.
Deus, então, no capítulo 1, começa a ensinar o povo de Judá, voltar para si, voltar para ele. E quando Joel fala desse migrador, devorador, destruidor e migrador, Joel está falando para mim e para você uma coisa: eles podem até tentar, mas se permanecermos na fidelidade com Deus, na obediência com Deus, ele não vai conseguir, irmão. Não vai conseguir. Joel significa Jeová é Deus. O nome Joel significa Jeová é Deus. Sendo ele Deus, como sei que ele é, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é Deus, porque eu sou prova viva. Eu estou onde eu estou hoje porque Deus é Deus vivo da minha vida, que eu poderia estar morto, eu poderia estar preso, eu poderia já ter morrido com uma doença, ou poderia estar de cama. Então eu sei que Ele é Deus vivo, a qual restaura, a qual muda, a qual liberta, a qual te separa, aquele que te santifica, te exalta. Então eu não tenho dúvida que Ele é Deus. Espero que você também não tenha essa dúvida. Eu quero deixar essa mensagem para você. A sua vida, ela vai ser restituída de tudo que o gafanhoto roubou de você. Tudo que o migrador fez, Deus vai te restituir. Mas só depende de você, irmão. Não depende de ninguém. É o seu momento. Eu não sei por que eu vou falar isso agora, mas eu estou sentindo a vontade de falar. Tem pessoas que estão nos assistindo aqui que precisam liberar perdão. Mas, evangelista, você não sabe o que essa pessoa fez comigo, eu não quero nem saber. Porque perdão, preste atenção, não é para ajudar o seu irmão, não. Perdão é para ajudar você. Porque a palavra é bem clara: se você não perdoar o seu irmão, como vou eu te perdoar? Então, para a gente receber o perdão de Deus, nós precisamos perdoar. Tem pessoas que precisam liberar perdão e tem outras que precisam pedir perdão. E outra coisa, perdão não vem da razão. Porque se você pensar que o perdão vem da razão, você não vai perdoar ninguém. Perdão vem do coração. Então é momento de você sim pedir perdão a Deus. É momento. Porque Deus quer falar comigo, ou melhor, Deus está falando comigo e com você nessa hora. Então eu passei para vocês aqui as 4 etapas dos 4 demônios que atuam na minha vida e na sua vida. Eu já falei aqui, ó, quem são estes demônios? Os demônios, o anjo do inferno, que com certeza existe, quer você acredite ou não. Existem. Através da nossa infidelidade e da nossa desobediência. Irmãos, eu não vou tomar mais o tempo dos amados irmãos. Eu ia emendar no capítulo 2, mas já são 00:25. Tá? Então, capítulo 2 de Joel, o estudo vai ser sobre o trigo, vinha e novo azeite. Vai ser na sexta-feira, no sábado. No sábado. Ah, evangelista, qual o horário certo? Irmão, não tem horário certo desse estudo. O horário certo nós temos do culto. Quarta, sexta, domingo. E segunda, o nosso programa. Agora, esse estudo, eu estou sendo direcionado pelo Espírito Santo sem horário. É o horário que Deus tocou, é agora.
Eu ia entrar hoje às 9, mas entrei tarde. Então eu vou estipular o horário para vocês. Pode ser que eu entre amanhã, sábado 8, pode ser que eu entre meia-noite, não sei. Tá? E eu não estou ainda entendendo o mistério porque que eu não estou anunciando o horário certo. Mas pode ser que tenha pessoas que não é para estar. Quero eu conjecturar dessa forma. Ou pessoas certas para estarem na hora certa. Então, quando Deus fala e repreende o seu povo, Deus não está castigando o seu povo à toa. Deus está ensinando o povo a se voltar para Ele e entender que Ele é Deus da nossa vida. Amém, irmãos? Então, só para relembrar, falamos do capítulo 1 de Joel. Foi essa semana agora, acho que foi terça-feira. Tá? Falamos do capítulo de Joel. Então, hoje foi só a conclusão do que Joel descreveu lá no capítulo 1, que eu dei o tema de crise na provisão. Que eu falei que Joel descreve 4 etapas da destruição dos gafanhotos: cortador, migrador, devorador e destruidor. Então, para vocês entenderem o significado de cada um deles, só para vocês entenderem. Então, eu trouxe hoje um estudo da continuação do capítulo 1, porque no capítulo 1 fala assim, ó, vou ler rapidinho para você entender. Capítulo 1. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós ancião, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração vossos filhos e os seus filhos e os filhos deste, as outras gerações. Olha agora o 4 aqui, só para você entender por que eu trouxe esse estudo do cortador, migrador, devorador e destruidor. O que ficou da lagarta, cortador, tá? Comeu o gafanhoto, migrador. E o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, devorador. E o que ficou da lacusta comeu o pulgão, o destruidor. Por isso que eu trouxe o significado de cada um. Ou seja, começou comendo as folhas, certo? Depois comeu a ponta dos galhos. Depois comeu o galho todo, só ficou a casca. E depois acabou com tudo. Tá entendendo? O processo que Satanás faz na minha vida e na sua vida por causa de uma desobediência. É forte, né? Ângela Dutra, estudo abençoado. Eu precisava disso. Deus faz como Ele quer, sem dúvida. Que Deus abençoe sua vida. Amém, irmã? Glória a Deus aí. E que Deus abençoe a sua vida também. Não sei quais são os projetos de Deus na sua vida, mas eu tenho certeza que são os melhores. E tem uma coisa para você, irmã Ângela. Aqueles que te humilharam, te julgaram, te apontaram, e são pessoas bem próximas a você. Pessoas que você não esperava. Te decepcionaram, você ficou muito triste com isso. Mas as mesmas pessoas vão chegar até você. Grava isso. Porque vai depender de uma palavra sua para Deus operar aquilo que Ele quer. Aí você vai falar assim, mas Deus é dependente de mim? Não. Mas essas pessoas vão ser. Deus não. Deus não é dependente de ninguém. Mas essas pessoas são. Não sei o que houve na sua vida, irmã. Mas você foi bastante julgada.
por pessoas que você não esperava, pessoas que você estendeu as mãos. Tá? Pode receber em nome de Jesus aí. Irmãos, eu termino aqui esse estudo para a honra e glória do Senhor. Evangelista, uma boa noite para você e família e um grande abraço para todos que estão acompanhando. Meu pastor, muito obrigado também. Estamos encerrando essa live para a honra e glória do Senhor. Irmãos, que você receba a palavra de Deus. Estaremos aqui no sábado com o capítulo 2 de Joel. Qual horário? Ainda não sei. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero estar orando agora por vocês para estar encerrando essa live em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, por esta hora maravilhosa. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse estudo. Obrigado por nos abrir os olhos, nos dar entendimento, que nós possamos, Senhor, ser fiel e obediente a Ti. Deus de Israel, opera a Tua maravilha, opera a Tua glória. Faça a Sua vontade no nosso meio. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Então, que o Senhor possa operar de forma sobrenatural. Deus, se houver algum enfermo, que o Senhor cura nesta hora. Toma aqueles que se encontram acamados com esse Covid-19, aqueles que se encontram em cárcere privado, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um deles de forma sobrenatural. Deus de Israel, muito obrigado, Senhor, por ter se feito presente no nosso meio nesta hora desse estudo e que o Senhor continua falando com cada um de nós. Deus, abençoa o seu povo de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, receba a paz de Cristo. Maria e José sempre aí com a gente. Deus abençoe a sua vida. Ângela Dutra, é verdade. Deus não se engana não, irmã. Pode receber. O que eu falei aqui foi direto do Espírito Santo. Tá bom? Foi nada da minha carne, não. E Deus vai confirmar aí com a irmã. Pois a irmã vai estar falando ao vivo aí quando encontrar uma live. Nossa, a irmã vai estar testemunhando o que Deus fez aí. Gente, fica na paz de Cristo. Aqui é o evangelista Magno Sena, casal da fé. Tá? Meu pastorzão tá aí, pastor Adriano Melo, amo de montão. Meu paizão na fé, meu pai queridão. Completou mais um ano de vida aí. Essa semana, juntamente com a diaconisa Cátia. Tá? Amo vocês de paixão. Igreja Evangélica Deus Provedor, lá do Cubango, Gem Pequeno, Porto da Pedra. Nos procure, nos visita, você que é do Gem Pequeno. Faça uma visita lá no Buraco do Sossego. Você que é do Porto da Pedra, São Gonçalo, se quiser ir lá também, ali perto do Cristo, nos faça uma visita. E você que é de Niterói e quer visitar lá o Cubango, tá? Quarta e sexta estaremos lá, para a honra e glória do Senhor. Só depois desse Covid-19 aí. Amém, irmãos? Fica na paz de Cristo Jesus e compartilhe essa live aí para a honra e glória do Senhor. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.